Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito, um programa que a gente, a cada dia, a cada episódio, trazemos um tema que tem tudo a ver com a nossa realidade. Hoje não vai ser diferente, tem muitos casais que sofrem com esse assunto. Não só casais, mas amigos, mães, pais, filhos, nossa, irmãos então, nem se fala. Sabe o que a gente vai conversar hoje? Sobre ciúmes. Tem limite? Dentro de psicologia e propósito, dentro de um assunto que trata das emoções, dos pensamentos, daquela ideia do que pode acontecer, será que a gente consegue delimitar isso? É bom ou não o ciúme? Ele pode se tornar patológico? E o retroativo? Tem tanta coisa para a gente conversar hoje. Quem comigo aqui está sentado junto com essa mesa para a gente falar bastante e abordar esse assunto é a psicóloga Marcele Quirino. Seja bem-vinda. Obrigada, Anderson. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer nosso. A gente tem um assunto que é extremamente polêmico, que gera muitas discussões e até separações, né? Sim. Eu, por incrível que pareça, hoje, no grupo terapia que eu realizo, tinha uma participante falando que o ex-marido dela era tão ciumento que não permitia que ela saísse de casa, porque ela chamava atenção e aí ainda insinuava: o que você faz na rua para todo mundo ficar olhando para você? Olha. A coisa era tão doentia que ela também não aguentou, né? Então, dá para a gente perceber o quanto o ciúmes é complicado, é complexo de lidar. E não só aquele que sofre, mas aquele que sente o ciúme também está sofrendo. Né? E a gente não vou vitimizar nenhum nem outro. Sim, sim. Né? Até porque a gente não está aqui para ser juiz, né? Mas a gente está aqui para tentar entender o porquê isso tudo acontece e trazer um pouco de luz. Marcele, muito obrigado mais uma vez. Você é psicóloga há quanto tempo já? Sou psicóloga há 15 anos. 15 anos? Sim. Sou terapeuta cognitivo-comportamental. Atuo desde sempre dentro do ambiente hospitalar também, além da clínica. Nossa, você foi para o hospitalar. Fui para o hospitalar, sou especialista em psicologia hospitalar, psico-oncologista também. Uau. Mas ao longo dos anos eu vim trabalhando com gestão em psicologia e desenvolvi há alguns anos a empresa Marcele Quirino Psicologia e Ensino, porque eu também sou docente de universidades, em cursos de pós-graduação. Então a psicologia ela é muito ampla, né, Anderson? Demais. Só corrigindo, aqui é Marcele Quirino. E aí você pode seguir já no Instagram, já pode procurar aí e começar a saber do que ela posta, um pouco do dia a dia, o trabalho que ela vem realizando. Marcele, depois eu vou te perguntar sobre essa psico-oncologia. Essa daí eu fiquei curioso, acho que é um assunto muito legal da gente trazer aqui, mas antes, não posso fugir do assunto, né? Vamos lá, será que a gente consegue definir de forma simples, clara, o que realmente é o ciúme num ponto de vista psicológico? O ciúme é... Você deu um ótimo exemplo de ciúme patológico. A gente pode falar sobre sentimento de posse, né? Domínio, controle da vida do outro. Quando a gente olha para o ciúme, que é um sentimento comum a qualquer pessoa, todos nós podemos sentir ciúme, de um ciúme normal, natural, equilibrado, ajustado. Se você for ver a palavra ciúme, Anderson, no espanhol, a palavra ciúme é zelo. Uau! Não existe ciúmes em espanhol. Então posso dizer, se formos comparar, eu tenho... Você está com ciúmes? Não. Você está com zelo, você está com cuidado, talvez um cuidado diferente daquele colega que você encontra e fala assim, não, pode ir, vai lá, tchau. Agora, esse ciúme seria, ou esse zelo seria, olha, você vai ali, mas pega tal ônibus, eu vou com você até lá para nada acontecer. E isso aí seria o ciúme natural. Natural, onde todos nós vamos ter, enfim, nas relações, você abriu muito bem falando sobre irmãos, amigos, né, relacionamentos. Então, é um zelo, o ciúme natural, é o ciúme de proteção, de manutenção de uma relação, é algo saudável, de cuidado e proteção. Tá. A gente, então, eu posso fazer uma analogia com a ansiedade.
ciúme e ansiedade. A ansiedade passa a ser um problema quando se torna um transtorno. Perfeito. A ansiedade é algo que é natural de todo mundo sente ansiedade. E aí, eu sou muito ansioso. Não, ansiedade todo mundo tem. A questão é o quanto essa ansiedade te domina e te impede ou atrapalha o seu dia a dia. O ciúme seria comparado à ansiedade nesse ponto de vista? Se a gente puder trazer uma tentar um comparação, equilíbrio, né? A gente vai olhar dessa maneira. Assim como existe ansiedade boa. Nossa, eu vou me casar, estou ansiosa para a festa de casamento, eu vou fazer uma viagem. É uma ansiedade positiva. Tem um monte de noivas, né, que estão ansiosas para casar e depois ficam desesperadas porque ganharam mais 5 quilos. Por favor, toma cuidado. Verdade. Mas o ciúme, ele, quando foge do controle, que se torna um problema não só para a pessoa, mas para o outro que sofre o ciúme, né? E aí a gente vai falar de um ciúme que vai escalonando naquela relação. Se a gente puder trazer a relação conjugal, ele vai sendo vai crescendo. Exemplo, no começo da relação, aquela pessoa é incrível para o outro. É uma pessoa que cuida, é uma pessoa que está muito perto, que está próximo. Porém, quanto mais tempo eu vou me relacionando, mais intenso e possessivo e dominante se torna aquela pessoa. Você falou uma coisa que me chama muita atenção. Casais que iniciam um relacionamento, um namoro. Estou falando relacionamento, é namoro mesmo. Se conhecer, começam a sair. Aí soa até como aquela fala assim... ele é tão ciumento. Ele tem muito ciúme de mim. Parece bonitinho. Bonitinho, fofinho, né? Nossa, ele te ama mesmo, né? Pois é, e isso no início é bonito de se ver, mas quem já sofreu sendo vítima de ciúme patológico já percebe isso e já acende uma luz amarela piscando. Olha, isso aí não é muito bom, não. Por quê? Fica de olho. Porque a questão toda desse perfil de pessoa é a posse, é o domínio. Quem tem um ciúme natural, um ciúme normal, é um cuidado, é transitório, aquilo ali passa. Eu tenho um ciúme do meu namorado, do meu marido, é algo transitório, acabou, você não lembra. O ciúme patológico, ele está altamente ligado também, Anderson, se a gente pensar, de um perfil até borderline, de uma doença... O medo de perder o relacionamento. Perder o relacionamento vai desencadeando dentro desse perfil borderline, que é um padrão relacionado ao perfil 100% emoção, né? Uma pessoa fragmentada. Então, o domínio, a possessão, o controle, o sentido de pertencimento é muito latente, mas no início é muito bom. Sim. É muito intenso, muito favorável, só que aquele que recebe e se relaciona com esse tipo de pessoa é também totalmente fragmentado. Por quê? Porque todos nós nascemos inteiros. É verdade. A construção da vida vai fragmentando a nossa história. E se a gente for olhar uma pessoa com alto padrão de ciúme, que já é um ciúme de tratamento, né, com CID, você vai perceber, dentro da estrutura da criação daquela pessoa, houve alguma coisa aconteceu. Ou um desamparo afetivo, um desamparo emocional, algo naquela infância, naquela adolescência, às vezes não foi tão afirmado, às vezes tinha uma casa com um monte de irmão, tinha muitas comparações, Sim. Ou a família comparava, olha o seu primo, fulano você tem que ser igual a fulano, então aquela sempre provar que é amado, quando você vai levar para a tua vida adulta, na verdade você se sente até imerecido de ser amado por alguém. Aí a gente vai para as crenças centrais da terapia cognitiva comportamental, né? O desamor, o desamparo. Agora, você trouxe um prisma que eu não havia pensado. O transtorno de personalidade borderline, que são pessoas... Gente, o borderline não é assim, eu sou borderline porque eu sou muito emotivo. Não, peraí, não é assim. Você precisa ir a um psiquiatra para fazer uma avaliação, ele vai fazer uma análise clínica sobre você e vai dizer, você tem um transtorno de personalidade borderline, que é uma variação de humor intensa, é diferente do bipolar, né? Porque o bipolar pode passar 3 meses em euforia e 3 meses em depressão. O borderline, ele sai da cozinha, passa pela sala feliz da vida, entra no quarto, sai do quarto
muito mal, revoltado com tudo, porque as emoções são muito intensas. E no relacionamento, eu achei muito legal você trazer isso, porque no relacionamento borderline, ele tem sempre o medo de ser abandonado. Exatamente. Então, ele pode fazer, não é a teatrinho, não é, mas é a maneira dele colocar para se fora. Manter naquela relação também. E ele externa aquilo que ele sente, às vezes, fazendo talvez, entre aspas, aquele espetáculo todo, com uma fala suicida. Uma dramatização, né? exatamente assim. Se você me deixar, eu vou fazer eu isso. Me mato. Assim, você vê como é que não é um palavreado qualquer. É borderline, eu tenho borderline porque eu mudo de humor toda hora. Não, às vezes você muda de humor, você está feliz e fica triste porque chegou um telefonema real, realmente. e mudou realmente seu humor. Agora, para quem tem borderline, e é muito comum ser um possessor do outro, né? Em todas as relações, né? Em grande parte das suas relações afetivas. O borderline, no início do processo de diagnóstico, vai se confundir com o transtorno bipolar, afetivo bipolar, porque são transtornos de personalidade. Mas quando a gente fala no todo, esse espectro do ciúme, se eu puder falar assim, né? Porque tem vários, né? Se a gente for ver, se eu contar um exemplo muito bom abrindo aqui, eu tenho no consultório uma paciente muito ciumenta, muito dominante, porque o ciumento, ele tem pensamentos intrusivos. Constante, né? Constantes. Então, a mente dele imagina inúmeras coisas. E outra coisa, não precisa, o parceiro ou a parceira não precisa ter alguma questão... Fazer alguma coisa que leve essa pessoa a pensar. Mas a mente, aí a gente vai falar das crenças, que tem a ver com todo um padrão desse indivíduo, né, dessa pessoa, que também entra em sofrimento, foi o que você falou. Sim. Também entra nessa angústia. O pensamento intrusivo, ele é tão desagradável, e aí acontece algo muito natural no ser humano, que é a fusão entre você e o seu pensamento. Você pensa, então é verdade. Exato. Se na minha cabeça aquilo aconteceu, se na minha cabeça ela olhou para o outro, riu, deu uma risadinha de agradabilidade. Na cabeça de quem é possessivo, vai pensar, ela tá dando mole, ela vai sair, vai dar o telefone, eles vão ligar e vão me trair. E ali surge... Só que é assim, né? É muito rápido. É muito rápido. É automático. Tanto que quando você vai falar para a pessoa ciumenta, não sou ciumenta, eu tô cuidando de você. A pessoa vira o jogo, né? A ponto... de fazer o outro se sentir mal. Se sentir mal por não, aquilo será ali. que eu ri mesmo e dei entender isso? Será que eu fiz errado? Isso, chegar a ponto de você realmente começar a entrar naquela... confusão mental daquela outra pessoa. O fato é que as memórias, elas existem, mas de tantas intervenções podem haver memórias criadas. Sim. Né? Não, acho que eu ri e dei uma piscada. Mesmo. Exato. E você nem fez, você nem consegue mais lembrar do que fez, aconteceu. De tanta coisa que falou que você fez. Né? Agora, o ciúme, ele é natural, a gente não sei se a gente pode dizer se algo é normal ou anormal, mas assim, é natural. É verdade, hoje nós é complicado. Mas o comum, sentir o ciúme. O filho sente ciúme do pai, com a mãe. Sim. Né? Eu, quando eu era criança, eu tinha ciúmes da minha mãe com o meu pai por um momento, foi muito rápido. Eu senti muitos ciúmes quando a minha irmã nasceu. Olha, mas por Ou melhor, quê? quando a minha irmã estava na barriga da minha mãe. Mas aí faz todo sentido. O medo de perder aquele seu lugar, aquela Exatamente. pessoa. Eu só tranquei a minha mãe do lado de fora de casa. Nunca mais fiz isso. Mas olha, engraçado, eu senti muitos ciúmes, mas quando a minha irmã nasceu, eu lembro que eu sentei, eu tenho a imagem até hoje, eu sentei na cama da minha mãe, dos meus pais, o bercinho da minha irmã estava aqui, eu olhei para ela, ela estava dormindo, eu falei assim, qual vai ser a cor dos olhos da minha irmã? Como é que vai ser a voz da minha irmã? Naquele momento eu me apaixonei pela minha irmã. Uau. De tal forma que até hoje a gente não tem uma história de briga, uma história de desentendimento, nada. É o tempo inteiro os dois. E aí quando eu fui tio, a minha sobrinha nasceu, filha da minha irmã, quando eu peguei a minha sobrinha no colo, foram as mesmas perguntas que eu fiz, qual vai ser a cor dos olhos da minha sobrinha, como é que vai ser a voz. Eu falei assim, eu revivi, não sei quantos anos, não vou falar quantos anos não, senão minha irmã vai ficar chateada porque vou revelar a idade, mas não sei quantos anos, o quanto
o ciúme ali foi comum porque eu poderia perder. Sim. Mas assim, a mãe não era só minha. O fato é que essa posse... Será que o ciumento, ele consegue por si só perceber que tem essa possessão pelo outro? Existem vários tipos de ciumentos, né? Inúmeros. Mas, geralmente, ele tem a insegurança do que o outro sente por ele. Geralmente, mas vamos lá. Mas aonde que eu quero levar a polêmica? O ciumento, na verdade, ele não tem certeza do que ele sente pelo outro. Ele tem tanto medo de perder que, se você for ver no padrão todo o padrão de uma pessoa ciumenta, de que acha isso ou tudo aquilo, às vezes a pessoa é o que faz, é o que trai, é o que engana, é o que burla, é o que mente. Sim. Ele ou ela que está fazendo tudo aquilo e coloca aquilo como responsabilidade do outro. Seja uma evitação de não tocar nesse assunto para eu não ver que eu estou errado, então deixa eu jogar tudo para outra pessoa. Deixa eu condenar o outro para eu não ser condenado também. Na verdade, eu faço todo o esquema e não quero que ninguém faça comigo. Porque já sabe do que é possível fazer com o outro. Eu né? posso dominar o outro, mas ninguém pode me dominar. E aí a gente vai para O jogo do ciúme é muito interessante. Sim. É um padrão muito interessante. Contar uma história de uma paciente minha, de um padrão de ciúme tão absurdo, que o marido dela chegou a ponto de realmente fechar todas as redes sociais, telefone. São acordos, eu acho que quando não tem nada a se esconder, você tem livremente o acesso às redes sociais, ao telefone, mas era uma coisa tão doentia que ele falou, chega, porque ela ficava stalkeando e tentando encontrar alguma coisa. Ele fechou a senha do celular e ela descobriu qual era a senha. Vocês não vão acreditar qual era a senha. À noite ela descobriu. Era a digital do dedão do pé dele. Então, toda vez que ele ia usar aquele... Tinha que botar a digital... Não, só à noite, quando chegava em casa. Ele configurava o telefone. E ela descobriu. Pegou o telefone, botou face, ele dormindo. Pegou o telefone, botou todos os dedos da mão. Para você ver a tamanha loucura... Não, e para ela descobrir que era o dedão do pé... Ela fez várias tentativas. Imagino. E no dia que ela descobriu, ela chegou eufórica. Eu descobri algo incrível. A senha do telefone é o dedão do pé. Viu o dedão do pé? Por que ele colocou o dedão do pé? É algo que ninguém poderia imaginar. Me escondendo alguma coisa. Quando pegou o telefone, não tinha nada. Mas simplesmente por ser o dedão do pé, que nós achamos, podemos achar assim algo absurdo, mas olha só. Para ele não era, Para ele não era, porque a oportunidade até de deixar o telefone aberto, também ela pensava que ele apagava todas as mensagens. Então... vamos deixar tudo fechado. O ciúme, com esses pensamentos intrusivos, ele nunca vai aceitar aquilo que está vendo. Sempre vai vir a dúvida, né? Se está aberto é porque ele apagou tudo. Se está fechado, está escondendo alguma coisa. Se está no WhatsApp, tem agora conversas trancadas, não sei se você já reparou. Sim. Se está ali no trancado, tem alguma coisa. Alguém com quem ele está conversando. Sempre tem alguma coisa. E assim, a gente se depara com, às vezes, até crimes envolvendo o ciúme. A gente sabe que hoje não existe mais o crime passional, movido por paixão. Isso foi abolido, né, entre as leis de direito. Porém, tem muita gente que comete até homicídios movidos por ciúme. Não vai ficar comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Sim. Né? E aí a gente volta para a sua fala. É a posse. Eu possuo o outro. Será que... Eu perguntei se aquele que tem o ciúme percebe, mas será que o outro consegue perceber que tal ciúme já é doentio? O outro que está vivenciando, que está né? sendo a vítima do ciúme. Percebe. Mas você vê que tamanha a trama da manipulação emocional que a pessoa ela não consegue sair. Ela fica muito tempo naquela relação que vai se desgastando, vai se destruindo, vai tendo... A outra pessoa também adoece, mas a pessoa vai indo com esse jogo de fala. Eu me mato, eu mato você, você não fica com ninguém. A gente vê várias coisas no jornal, televisão. O ciúme patológico, a pessoa começa a desenvolver sentimento de raiva. É porque ele não é isolado, né? Não, ele vem coberto de várias questões, né? Raiva,
Vingança, o sentimento de vingança é absurdo. Sim, né? verdade. E vem com ameaças. Porque a raiva, se você... não controlei a raiva, fui lá e quebrei um copo, quebrei alguma coisa. A vingança, ela só se alivia quando o outro sofre. Exatamente. Fora isso, não. Você sofrer para você saber o que eu estou sentindo. Exatamente. E assim, você falou da teia de emoções, né? Porque veio a raiva. Olha, já tem casos de ciúmes que a pessoa tem os mesmos sintomas de uma crise de pânico. Sim. Porque ela fica tão nervosa que vai ver alguma coisa ou que está acontecendo alguma coisa que faz com que ela perca a noção e o corpo inteiro sente. É verdade. Só a gente sabe. Na verdade, às vezes, nem a gente sabe fisicamente, biologicamente, o quanto isso é mal para o nosso organismo. Sim. Né? É um excesso de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, de tantos neurotransmissores no corpo que afeta muito. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Dr. Márcio, ele é da Redditor, e ele estava me falando, a gente estava conversando sobre a ansiedade, estresse relacionado a problemas cardíacos. E ele falou assim, sim, quem tem crises de pânico pode morrer de infarto. Sim. Porque pode ter lá um efeito que vai prejudicar o corpo inteiro. Agora, a gente começou a falar sobre o que sofre, o que tem os ciúmes, né? Você falou que é o possuidor. Essa possessão, ela está sempre atrelada a algum trauma da infância ou ela pode simplesmente ser uma insegurança com o outro. Eu vi que a minha parceira, minha companheira, ela teve muitos relacionamentos no passado. O ex dela, ela traiu. Eu posso ter essa posse ou esses ciúmes por minha causa e eu posso também ter os ciúmes por conta da história dela. Da outra pessoa, né? Como é que fica esse equilíbrio? Essa pergunta é ótima, porque tem várias narrativas, né? O homem que decide, ou a mulher, ficar com uma pessoa que se envolveu com inúmeras outras e decidiu entrar numa relação, tem que ter acordos, né? É verdade. Alguma coisa aconteceu que mudou na vida de um do outro para se permanecer ali. Entrar numa relação não significa que é aquela pessoa anterior, tem que viver o novo. Virar a página, literalmente. Virar a página, literalmente. Ponto, parágrafo. Uma nova história. Né? Daquela... Não dá para ser o ponto continuativo, né? A gente vai começar aqui do meio da linha, mas, fulano aí passou por você no shopping, você cumprimentou. Mas não pode cumprimentar? Isso é excelente. Se a pessoa já tem um histórico e passa uma ex e essa pessoa cumprimenta, uma coisa é cumprimentar. Olá, boa tarde. Educação é fora parte. Minha mãe sempre me disse isso. Agora, qual é a intensidade daquela comunicação? Qual é o olhar daquela comunicação? Porque, no final, ambos os sexos sabem quando alguém tem um comportamento que insinua alguma coisa. Aí não é algo que está ligado também, Anderson, a um padrão patológico de ciúme, nada disso. Está ligado ao respeito, está ligado ao zelo, está ligado a honrar aquela pessoa que eu decidi ficar, né? Então... Não convém nesses encontros aleatórios da vida, você ir lá cumprimentar com um beijinho no rosto, abraço. É melhor não. Não, até porque não é melhor nem na presença da pessoa e nem depois, exatamente, porque a história já passou. Exatamente. Nem na frente, nem assim, diante dela, nem quando ela estiver distante. Eu acho que foi um relacionamento que acabou. Sim. Você segue a sua vida, eu sigo a minha, e aí vamos nos cumprimentar. Porque às vezes são amigos, fazem parte do mesmo grupo, né? De amigos e tudo mais, e pode acontecer de ser visto. E olha, tudo bem, legal, show de bola. Segue a vida. Às vezes, é melhor a gente manter essa atitude de respeito e educação e manter o relacionamento que está vivendo.
Exatamente. Né? Porque do que querer ser o amigão de todo mundo. E no final você não é amigo de quem você tem que ser, E fica sozinho. Porque a gente não sabe as histórias que a outra pessoa viveu. Realmente, às vezes, a outra pessoa foi literalmente traído. Foi fiel e foi traído inúmeras vezes. E agora é um outro voto de confiança para uma outra pessoa, porque eu estou aberta a viver uma história de amor, estou aberta a viver um casamento, eu estou aberto, mas eu também preciso ver atitudes de confiança. É verdade. Então, no começo, você vai testando, né? Por isso do namoro, por isso do noivado, por isso do casamento, você vai testando se realmente aquela pessoa é a pessoa da sua vida. E a gente vai falar tudo dentro de uma normalidade, está vendo? Sim. A gente está falando de uma construção. É. Por isso que se envolver muito rapidamente, fazer tudo muito rápido, você não tem tempo de conhecer esta pessoa e de conseguir entender como essa pessoa funciona. Porque você conhece alguém pelo olhar. Se você conviver muito tempo, você percebe que aquela pessoa não está bem, que aquela pessoa está feliz, ou que nós fomos num local e aquele lugar não fez bem, sei lá pelo que, nós vamos perguntar depois. Então, a gente está falando de algo de zelo. Sim. Né? Existe... E aí, o escalonamento do ciúme vai estar ligado ao que a outra pessoa também vai proporcionar. Exato. Vamos falar a verdade aqui. Tem pessoas que realmente fazem de propósito. E assim, questiona os ciúmes, mas provoca o outro para se sentir amado, validado, bonito, enfim, né? Bom, hoje aqui no nosso Psicologia e Propósito, a gente fala sobre os ciúmes. Ele tem limite? Eu estou aqui com a psicóloga Marcele Quirino. Ela tem explicado e falado de forma brilhante sobre esse assunto. A gente já discorreu aí sobre a questão de posse de quem tem ciúme, né? Posse do outro. Entramos no transtorno de personalidade borderline, que tem o costume, e é patológico isso, de sempre achar que a relação, que o outro vai abandoná-lo, e isso evidencia ainda mais as crises de ciúmes. Passamos aí pelo esse descontrole, né, de chegar a cometer um crime por conta de ciúmes. E que o ciúme é algo comum para todo mundo. Ele só não pode causar danos. Hoje o nosso assunto aqui é ciúmes, ele tem limite. Controlar o ciúme é possível? Ele é inevitável? Assim, eu tenho ciúmes, eu não consigo, quando eu vejo já estou dominado pelo ciúme. Marcele, o que você acha? É exatamente isso que você está falando. Quando você vai ver, a pessoa já está dominado pelo ciúme, pela a falta do descontrole emocional. A ponto, que eu vou pegar o link do que você está falando do hospital, da pessoa tentar suicídio e parar numa emergência. Inúmeras pacientes eu já atendi em emergência de hospital por decepções amorosas. A decepção amorosa é um gatilho para o suicídio. Porque é uma vergonha, é uma exposição. Lembrando que o ciumento, ele também sente vergonha se um dia aquela relação acabar, porque na cabeça dele ele investiu muito ali. Sim, e para ele os ciúmes não foi uma agressão ao outro, foi um excesso de zelo, de amor. Nossa, eu deixei tudo para poder ficar com você. Eu não saía com os amigos para poder ficar aqui para ela. Ele estava tomando conta da vida dela, estava ali, sugando a energia dela. Mas para ele, enquanto fazia aquilo, ele estava deixando de lado a vida dele para viver a vida com ela. Exatamente. E isso causa uma confusão, um conflito. Vamos falar agora sobre aquele que tem os ciúmes, porque ele pode se tornar patológico, né? E aí a gente vai falar da controle emocional, né? Lidar com a ansiedade, talvez tenha que entrar com um tratamento medicamentoso. A terapia cognitiva comportamental é uma das grandes ferramentas para isso, né? Com muitas evidências, com todo respeito a todas as outras abordagens. Sim. Porque acham que o pessoal da TCC não gosta de nenhuma outra. A gente gosta. Claro. A gente só trabalha com a TCC. Com todo respeito, brincadeira. Mas a gente percebe que ele precisa de tratamento,
né, de viver com pensamentos intrusivos, é como aquele portador do transtorno obsessivo-compulsivo. Exatamente. Né, É a mesma que são coisa. pensamentos intrusivos o tempo inteiro. Específico de alguma questão. Um único assunto e os pensamentos... Gente, os pensamentos intrusivos, eles não são assim... Ah, a água é boa para beber. A água é boa para beber. Boa é a água. Não é isso. A água está contaminada, a água está suja, passou um vento aqui, jogou um germe, eu vou beber, eu vou parar no hospital. É sempre catastrófico. É negativo, né? É destruidor. Vai levando a pessoa a uma degradação emocional, que aquilo se torna uma verdade. Sim, absoluta. E né? como ele pensa, ele acredita. Ele acredita. Logo sinto e existo, né? Exato, exatamente. Já dizia. A questão que eu vou deixar até uma frase aí para você pensar de vez em quando: nem todo pensamento é 100% verdadeiro. Eu não vou falar que nem todo pensamento é verdadeiro, porque ele pode ter alguma parte de verdade. Por exemplo, o camarada é ciumento. A mulher sai para trabalhar de manhã e aí na cabeça dele fala assim, ela já foi para o trabalho. Lá ela vai encontrar com fulano. Ela vai O até ela foi para o trabalho é verdadeiro o pensamento. Agora, ela lá vai encontrar com fulano... já não é verdadeiro. Sabe o que eu gosto de ensinar aos pacientes na psicoeducação? Que o pensamento é distorcido. Olha o quanto seu pensamento está distorcido. Olha o quanto você está vendo essa situação de uma maneira totalmente torcida com a sua visão. Então, agora nós vamos usar o quê? Vamos tirar essas lentes que você colocou diante dessa mesma fala e vamos reconstruir esse pensamento. A minha esposa foi trabalhar, e lá ela encontrou com várias pessoas e teve uma demanda de trabalho e voltou para casa. Como você se sente pensando assim? Você muda completamente o humor da pessoa, né? A visão, tensão né, de ansiedade baixa, cortisol baixa, noradrenalina baixa, e você começa a falar assim, caramba, é verdade. A questão é que é que quando a pessoa está com muitos pensamentos intrusivos, movido por emoção, porque o pensamento gera emoção que gera comportamento. Muitos pensamentos intrusivos falando de traição, falando que vai ser enganado, que vai ser passado para trás, que vai ser abandonado, as emoções não vêm divergentes. Elas vêm com raiva, medo, tristeza, ansiedade. E aí você fala assim, não, eu pensei, mas eu tô sentindo. É real, né? Se eu tô sentindo, é verdade. É fisiológico. O meu coração tá dizendo acelerado. que... Eu tô sentindo isso. Eu tô vendo isso. Sim, porque você acreditou naquilo que foi criado através de uma crença. Aí a gente vai voltar lá para o início da entrevista. É óbvio que o padrão da minha infância, da minha adolescência, alguma coisa que aconteceu traumática na minha vida e que às vezes eu nem vou dar conta do que foi, e a terapia é um caminho para isso, me faz acreditar que o outro não gosta de mim. Agora, vamos lá. Qual é a evidência? Qual é a evidência? E por que você está comigo até hoje? Já parou para pensar por que aquela pessoa está com você? Já para pensar que essa pessoa pode te amar de verdade? Exato. Já para pensar que aquela pessoa pode ser fiel? Porque o mundo inteiro é infiel. Mas essa pessoa pode ser. A pessoa tem um ex. E aí você fica com ciúmes do ex. Agora eu vou entrar no ciúme retroativo. Que você sente ciúmes pelo passado da outra pessoa que você nem a conhecia. Isso, às vezes, vem forte. Principalmente se essa pessoa ainda tem algum vínculo com o outro, com o ex dela. De certa forma, você começa a ter uma dificuldade de aceitar o passado dela, ou o passado dele. Vamos colocar assim, o camarada tem uma filha de um relacionamento antigo. Ele está solteiro aí 5 anos. E aí conhece uma outra pessoa. E aí eles... Gente, olha só. O casamento estava lá, nasceu a criança. A criança não tem nada a ver com a briga do casal. O pai não vai deixar de ser pai porque separou da mãe. Tem que continuar sendo pai. Vai lá, pega nos dias que tem que pegar, contribui, ajuda, educa, tem que estar perto. Aí o camarada agora está com uma nova namorada e esse camarada tem uma filha que vai lá buscar.
E aí pronto, a mulher começa a ficar... Acabou. Vai lá buscar a filha, vai ver... Você tem alguma coisa... fulana. Ah, você viveu isso com ela. Ah, você... E aí? O ciúme retroativo. Sabe o que acontece nesses casos? Homens é mais comum, fica no campo da imaginação. Imagina aquela pessoa com a sua parceira com o outro. Uhum. E isso é um problema. Primeiro porque não tem como saber se essa imaginação está certa. A pessoa cria, né? O que está ali, o campo do pensamento, só a pessoa falando para ele saber. É livre, né? Outra, se eu decido entrar numa relação que o meu parceiro teve uma história, um casamento, ou teve uma filha, eu vou saber que aquela mulher também vai fazer parte, de alguma maneira, a vida inteira da história, porque a família, o filho vai conviver conosco. O filho continua sendo filho. Lembrando que, lembra dos acordos? Eu também trabalho com terapia de família e casal. Uhum. Se eu entrei num casamento ou num relacionamento que eu sei que a pessoa tem um filho, enfim, ou a vida, às vezes a ex-mulher realmente torna a vida de outra pessoa terrível. É né? verdade. Mas não estou falando nesse caso, estou falando dos acordos, até onde eu posso ir, até onde você vai, até onde nós vamos. Sim, Sua sim. filha é bem-vinda, vai ter os aniversários, vai ter as festas, e nós vamos... Eu vou precisar ir com você. Né? Eu vou precisar estar na festa dela, dos filhos, porque hoje eu sou a sua esposa, hoje eu estou com você. Qual é o acordo desse relacionamento? Anderson, a gente pode facilitar muita coisa na vida. Por que não no começo? Sim. Né? Aquela história lá de cortar o mal pela raiz. Eu não sei se é mal ou se é bem. Toda relação precisa ter acordos. Se eu decidir entrar numa relação e outra pessoa não me respeita, eu vou te falar uma coisa. É melhor que a gente veja como isso vai fluir. Fazer... Porque se eu não tolero... Já que tem uma capacidade tão grande de pensar nas tragédias do futuro, pense então nesse relacionamento, como vai ficar lá na frente. Exatamente. Porque às vezes o parceiro ele diz que o ciúme dela é exagerado, mas ela acha que é justificável. Isso acontece, e às vezes é real. Às vezes também é aquela história, eu casei, mas eu ajudo meu pai e minha mãe, 50% do meu salário é para minha família. Uhum. Só que você casou, você construiu uma outra família. E aquela pessoa acredita que aquilo ali está certo. Só que quando a pessoa traz... A minha história, Marcela, é horrível. Eu fui paupérrimo, eu tenho que ajudar minha mãe, eu nunca vou conseguir não fazer isso, mas a minha mulher não aceita. Espera aí, a gente tem que entender... Vamos tentar reconstruir essa história. Sim. Porque isso também é um problema. Eu não estou falando que isso é certo, que é errado. Estou falando que nas relações cada um vão ter os seus acordos. Exatamente. Mas isso pode gerar até um ciúme. Por que dá para outro e não dá para mim? Porque o ciúme, ele... Aí a gente foi agora para um outro campo dos ciúmes, que não é o ciúme do homem, o homem e a mulher com outro homem. É da família. Agora é da família dele ou da família dela. Como que a questão de ciúme é extremamente abrangente? Sim. E aí, se você olhar por olhos assim, nossa, que filha boa. Ou que filho bom. Exatamente. Consegue ajudar os pais. Para ele está sendo um filho excelente. Sim, um reforçador. Que deveria ser admirado pela esposa. Né? Porque se eu trato bem os meus pais, eu vou tratar bem você. Então, ao invés dela me validar, ao invés dela me admirar, ela me questiona por eu fazer... Como é que eu vou deixar um casalzinho de idosos? Mas eu fui criada sem pai, sem mãe. Eu não sei essa história, eu não consigo entender isso. É diferente, tá vendo? A percepção da história de vida de um para o outro que sempre teve a família. Então, olha o conflito. Os acordos, o entendimento, cada um foi criado por uma família, cada um tem uma cultura e uma criação. Exatamente. Tem que ter alinhamento. E, às vezes, Anderson, uma relação se acaba por falta de comunicação clara. É aquela coisa, não, vamos conversar. A gente começa a conversar, o negócio começa achando assim, deixa isso para lá. Vamos falar disso não. Já era. Passou um tempão, depois você vai trazer tudo aquilo que você não conseguiu falar. O problema é que ficou lá atrás. Essa semente que fica lá atrás guardada, ela vai crescendo e vai piorando o negócio. Vai virando uma árvore enorme. E aí depois para tirar é muito mais difícil, tem que procurar a psicóloga para poder resolver aí, fazer pelo menos umas 30 sessões
2 por semana terapia. para lidar com terapia. Agora, a gente sabe da questão de posse e essa posse ela se torna também comum entre irmãos com a mãe ou com o pai, né? Porque tem ciúmes de irmãos. Ah, porque minha mãe, você prefere meu irmão a mim. Ah, você defende fulano e não a mim. Até que ponto isso é ciúmes ou é real? Porque não deveria, né, gente? Mas é como eu já vi, acontece. Tem Sim. pais que têm preferência. E às vezes tem preferências não é pelo pai, mas sim pela resposta que o filho dá ao que o pai oferece. Né? Porque se o pai oferece para os dois, um é ignorante, o outro é amoroso, gente, é consequência da própria vida. Você vai acabar se permitindo ajudar mais a um do que tomar patada do outro. Sim, aquele que questiona mais é aquele que é passivo, né? E tudo bem, pai, eu faço do jeito que você quer. E o outro questiona, pergunta, porque quer entender, e por que não, e por que não. Você tem irmãos? Tenho. Na sua casa tem preferência? Não, eu não percebi. Assim, eu sou a caçula, né? Ah, então por isso que não percebeu. Geralmente o caçula é a preferência, rapaz. Tem irmão do meio? Não. Não? São só 2? O mais velho sofre. Mas deixa eu te falar, eu fico uma semana com a mesma idade que meu irmão. Nós temos, eu fico uma semana inteira com a mesma idade que ele, mas ele é mais velho. Então, nós somos muito próximos. É verdade, é verdade. De faixa etária. Então, acho que a questão foi essa. Eu não dei espaço para ele, acho que ele também deu espaço para mim. Não tinha como, estavam os dois ali, ó. Os dois eram muito a idade, né? Então, os dois tinham 2 anos. Exatamente. O outro fazia 3, mas chegou uma época... Então, assim, há uma concorrência de chamar a atenção dos pais. Isso também é saudável. Sim. Porém, quando os pais alimentam a concorrência, essa é a questão, porque às vezes você não percebe, mas você alimenta a concorrência dos seus filhos. Quem vai arrumar o quarto primeiro? Fulano vai ser primeiro. Você pensa que é uma brincadeira, que no final aquela percepção para o padrão de personalidade, de identidade para cada filho é diferente. Exemplo, todo mundo foi criado da mesma família, mas aquele ali é diferente. Aquela ali nasceu para brilhar, mas esse aqui não deu em nada. Foi criado da mesma forma. Foram criados no mesmo ambiente. Não da mesma forma. Não da mesma né? forma. Quando você faz um campeonatozinho entre 2 irmãos, tem sempre um que pode ser mais veloz. Sim, com certeza. Porque velocidade não é uma coisa que é padrão para todo mundo, né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é menos. E aí, aquele que é mais rápido ganha na primeira competição. Você aplaude e tal. E aí começam as falas soltas, né? Ah, não, porque fulano é muito rápido. Você tem que ver como é que fulano é rápido. Você é lento. Tá muito devagar, filho. Sempre foi devagar, sempre. Lembra? E isso é arrastado para a vida adulta. Exatamente. E aí, na vida adulta, aí vamos jogar isso dentro dos ciúmes? Sim. Ah, então quer dizer que eu já não sou bom. Eu já não era bom quando criança, então eu tenho que agora tomar muito cuidado para eu não perder. Aí porque eu sou muito devagar. Então tem que ser muito rápido aqui. Então tem que... Olha o regime de crença. Olha a crença central intermediária aparecendo. E o profissional, ele tem que ouvir essas palavras, porque isso pode estar regendo a vida da pessoa e a pessoa nunca perceber. Pois é. Né? E isso muda, e isso se manifesta nos comportamentos, né? O que a gente vê são os comportamentos. Sim. Agora, a pessoa tem os pensamentos, tem as emoções, tem as sensações físicas que só ela sente. Mas existe um limite aceitável do ciúme, mesmo que saiu desse comum, né? Se torna, não chega a ser um patológico, mas tá meio exagerado. O que é saudável para o outro suportar? Isso é muito relativo, né? Porque você que está em casa, pode ser que uma pessoa que seja extremamente possessivo seja favorável para você, porque você nunca viveu uma história de amor tão intensa. Porque a pessoa, ninguém nunca fez isso por mim. Meu pai abandonou minha família. Minha mãe não ficava em casa, tinha que trabalhar para sustentar eu e meus 6 irmãos. Era eu cuidando de todo mundo. Ninguém nunca sentiu nada por mim assim. E aí, esse padrão ciumento pega uma pessoa
passiva, que aí reforça esse comportamento. É um reforçando o outro, né? E aí para quem está de fora, está totalmente fora do padrão que você vê. Quem está de fora vê muito, né? Sim. Mas para essa pessoa passiva, esse homem é incrível. A ponto, quando ele deixa de ser incrível, ele me bateu. Não, mas ele não fez isso por isso, não. Ele fez isso porque, tadinho da história dele. Foi criado por não sei quem. Não, aí ele pediu desculpa. Aí a mulher corta os vínculos com a amizade, porque talvez apanhou por conta das amizades, apanhou e questionou, discutiu por conta da família dela, então ela se afasta, se isola. E a gente vai para um outro lado da agressividade, do abuso, dentro de um padrão de ciúme que chega ao ponto daquilo que você falou. Um assassinato, um suicídio, dentro de uma gravidade complexa. Exatamente. E quando você tem isso, além de reforçar para ela a imagem dele, também reforça para ele que ele está agindo certo. Perfeito. Né? Olha, eu não sou ciumento. Eu sou o homem da casa que eu cuido e protejo a minha mulher. A minha família. Mas, na verdade, ela é subjugada, né? Ele é um manipulador, né? Que vai degradando essa mulher, que abaixa... Aí a gente vai falar também de baixa autoestima, né? De falta de identidade, personalidade, até naquele que é extremamente ciumento. Porque o ciumento, quando ele quer ajuda, é porque ele perdeu uma relação. Por isso. Nunca é porque está bem, assim, com a relação, ou com os amigos, com a família, não. É porque perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa. É igual quando você vai trabalhar o narcisista, ele vai chegar no consultório? Oxe. Não. E tem profissionais que, quando percebem que é um narcisista, ele já agradece, encerra a sessão e acabou. Não faz mais nada porque vão ser pessoas que resistem ao tratamento, né? Exatamente, porque o narcisista ele vai ter esse repertório de autovalidação o tempo todo. Ele chega ao consultório, estou dizendo assim, na minha prática clínica do que eu já vivenciei, né? Nesses anos de profissão. Ele chega porque ele perdeu. E ele perdeu por quê? Porque ele também quer ter o controle. Aquela pessoa deixou de colocar esse indivíduo no lugar importante. De Deus. Mas ele vai procurar outras pessoas. Porque o narcisista geralmente não vai ter um parceiro só, uma parceira só. Ele vai ter vários, porque o jogo é esse mesmo. É um jogo de poder, de poder. E até o ciúme é intencional. O ciúme é intencional. Eu uso essa coisa da sedução, de que tenho ciúme, sou com você, que sou intenso, que sou incrível, mas é porque eu te quero que você me coloque nesse lugar. Sim. Né? Não sei se você ouviu a expressão lover bomber, que é a explosão de amor, que a pessoa te ama, faz dedicatórias nas redes sociais, é incrível. Depois, da mesma maneira como essa pessoa surgiu na sua vida, essa pessoa vai embora. Some. E aí você vive da euforia ao fundo do poço. Tá aí. Quando você trouxe o do narcisismo, por várias vezes eu ia falar que narcisista, porque é muito comum o narcisista querer ter essa posse, esse controle, mas não por amor ao outro, mas sim por amor a si mesmo. Né? Agora, o ciúmes, quando ele é sentido por alguém, né, camarada é ciumento com ela, né, com a esposa ou com a mãe. Sim. Vou tirar o caso do casal, né, mas porque ele se sente inseguro. Ele se sente inseguro com o que ele é, com o que ele é capaz. Esse ciúme pode ser tratado nele de uma forma que talvez promovendo o autoconhecimento para ele se perceber? Sim. O processo de tratamento é longo, porque você vai trabalhar regime de crenças, como ele vê o mundo, a visão que ele vê dele mesmo, quais os papéis que ele ocupa na sociedade, o que isso traz. Às vezes é um grande homem, um profissional brilhante, mas não consegue chegar em lugar nenhum porque não se valida. E quando encontra alguém, também não acredita que pode ser amada. A gente vai falar também desse lugar que acontece. Como alguém vai gostar de mim? Sim. Então, se alguém gostou, eu preciso... Agora eu vou agarrar, e aí vem de um lugar totalmente distorcido, né? Que as pessoas usam, né? Disfuncional. Sim. Porque não aprendeu a ser amado, Anderson, da maneira do zelo. Aprendeu a ser amado tendo que mostrar que precisa ser amado. Você imagina essa pessoa tendo essa questão com a mãe,
Eu tendo que provar para minha mãe que eu tirei nota boa todos os dias, uma mulher que nunca quis olhar minha nota, porque tinha que trabalhar, porque tinha que fazer as questões dela, porque eu tinha que ali, não, olha aqui, mãe. Eu tinha que ser um filho bom, excelente, para minha mãe falar de mim para as amigas que eu era um excelente filho. Mas eu não tinha essa validação dentro de casa. Eu me esforçava para tirar nota 10, para arrumar a casa, para conseguir um emprego, porém, eu não tinha essa validação também natural. Eu só tinha quando eu a ouvia falando de mim para outra pessoa, assim, ó, consegui. Exatamente. Eu sempre tinha que ter alguma coisa para mostrar que eu era amado. É o que você tem, não o que você é. Isso é uma crença. E isso é um padrão da identidade fragmentada, né? Dessa identidade. Eu não posso estar numa relação, Anderson, pela metade. Não tem esse negócio de metade da laranja, não tem tampa da panela. Isso aí é um fake news. Isso é bonitinho só em música, né? Só em música, né? Por quê? Porque se eu entro numa relação cortada e encontrar alguém cortado pela metade, a metade não se junta com outra. Eu preciso restaurar a minha metade, a minha história, a minha identidade. Então, uma relação que ela está dentro de um padrão saudável para você que está em casa, você precisa ser inteiro, encontrar alguém inteiro e dois inteiros se complementar e aí se conectar. Sim. Eu faço muito essa coisa com a mão, né, para que o casal possa ver. São duas mãos inteiras. Elas podem ser menor do que a outra, não importa. Mas há conexão entre ambos. Agora, quando eu sou fragmentado, ninguém vai me complementar, porque ninguém me completar, porque ninguém tem o poder de completar ninguém. Quando eu quero que você me complete, vai ter falta, porque você também não está completo. Exatamente. E olha, se a gente for buscar no dicionário a origem da palavra solteiro, é inteiro. Exatamente. Né? Você está inteiro, você tem tudo, você ali é completinho. E aí, as experiências que a gente vive vão nos quebrando, como você falou, vão nos fragmentando. E aí a nossa autoconfiança fica ali atrás, a autoeficácia fica aqui jogada, minha autoestima está lá no chão, ou minha autoestima está muito elevada, só que está tudo É aquela desalinhado. pessoa que sai de uma relação e vai para outra. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo de se refazer daquela, de pegar o que aprendeu, o que foi para melhorar. Exatamente. Então, assim, nunca consegue se completar para encontrar alguém. E aí tem aquela história do dedo podre. Não é sobre dedo podre. É porque, literalmente, você não se deu tempo de se recuperar de uma e vai escolhendo a pessoa com o mesmo padrão. Isso é interessante. É o mesmo padrão. É igualzinho o outro, só muda a cor, o cabelo. Quando não é até parecido, né? Até a aparência. Eu sei de um caso de uma mulher que teve um relacionamento, né? Teve uma filha com esse camarada, separaram, teve um outro relacionamento. Quando eu conheci os dois, eu falei assim, né? Uai, meu Deus. Até o cabelo, o corte de cabelo, o formato do rosto. Assim, meu Deus do céu, rapaz. Se fossem irmãos, não pareciam tanto. E aí, tenho ciúme. O que eu posso fazer? Eu não tenho ciúme patológico, até tenho ciúme patológico, mas ela não foi diagnosticado e tudo mais. O que eu posso fazer no meu dia a dia para me controlar, para lidar um pouco com esses pensamentos intrusivos? Acho que o importante é sempre pensar que eu também posso ser amado pelo outro, e por isso que eu estou nessa relação, porque alguém me ama, alguém escolheu me amar. Isso faz com que eu processe, nossa, eu sou amado por ela, eu sou amado por ele. Outra, por que eu estou sentindo isso se não tem evidências para sentir? Autoconhecimento. Você vai ali buscando dentro de você perguntas que fazem sentido, perguntas básicas, né? Exemplo, ela não me ligou até agora. Claro, ela está numa reunião até meio-dia. Sim. E se ela estiver ocupada? E se aconteceu alguma coisa que ela precisa dedicar atenção? Ou se a bateria acabou? Isso pode acontecer, como qualquer pessoa. Pois é. Né? Então, buscar... A gente vai falar dessa autorregulação que vai te ajudar. Eu sou amado, sim. Eu acordei e acordo todos os dias com essa pessoa que decidiu me amar. Por que eu estou pensando isso?
se eu também posso ser amado assim como eu tento entregar o meu amor? Faz sentido esse pensamento? Não, você vai desacelerando e vai tirando o foco daquela questão e vai colocando em outras. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou ler um livro, vou sair com meus amigos, vou ter um outro olhar diante daquilo ali. Isso é saudável. Isso é algo que é um desenvolvimento que todo mundo tem que ter. Por que as pessoas hoje têm um burnout? Pelo excesso de trabalho, da desvalorização e porque eu coloquei todo o meu olhar para aquilo ali, para aquela instituição. E aquilo ali me frustrou. Não viu mais nada em volta, né? E as relações também. Espera aí, eu estou aqui nesse local, eu estou aqui nessa família, mas eu também... Por que hoje eu não vou ligar para o meu pai, para minha mãe, para um amigo? Eu também vou trabalhar também, porque a pessoa também está trabalhando, né? Eu vou fazer as minhas coisas. Então, assim, é tirar o foco e o centro das questões. Isso aí eu estou falando de maneira muito prática. Sim, sim. Né? A gente tem outros exercícios que a gente pode fazer. O exercício de respiração. Eu gosto muito desse aqui que é básico. Ó, todo mundo aí, ó. Só isso já faz você dar uma ressignificada no que você está pensando. Já tira o foco daquele pensamento, joga na sua respiração. São pouquíssimos segundos que vai puxar o freio de mão, né? Marcele, muito boa a sua presença aqui, a sua vinda. A gente chegou ao fim do nosso programa, mas diz para mim a sua rede social, contato, quem quiser te procurar. Bom, Marcele Quirino, PC, lá o meu Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo, o Instagram está todo aberto lá para você comentar, perguntar ou marcar terapia. E-mail é psicólogamarcelequirino@gmail.com. Mas o Instagram a gente se vê que é mais rapidinho. O Instagram tem aquele mensagem, direct, que você já fala direto, fica muito mais prático. Marcele, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom essa conversa com você. Também senti em casa. Que bom, que bom. Obrigada. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast. Olha, e você de casa, espero que tenha curtido. A gente luta trazendo a luz sobre esses assuntos. A gente não está aqui para ser enganado pelas nossas emoções, nem pelos nossos pensamentos. Então a gente traz luz a esses tópicos aqui no nosso programa. Esse foi mais uma edição do Psicologia e Propósito.